Eu queria saber qual a diferença de você escrever um roteiro e você escrever um livro. Tem alguma semelhança? Tem alguma diferença? O que você prefere, na verdade? Olha só, eu sou apaixonada pela palavra e é onde entra a música. Eu cresci numa época que a música popular brasileira estava com tudo. MPB, né? MPB. Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilbertinho, Então essas são as suas Raul inspirações. Seixas. E eu ouvia aquilo, e eu ouvia aquelas letras daquela porra do Chico, de todos, do Caetano, de todos, do Gil. E eu era muito apaixonada, por poesia também. Então, a minha coisa é com a palavra. É bem diferente escrever um roteiro, principalmente para Globo, porque quando você escreve um roteiro para Globo, um seriado, que eu faço sempre, assim, tem toda uma expectativa de resultado, de ibope, e de técnicas, e de coisas, como fazer gancho de bloco no você comercial. Precisa de uma estrutura específica. Exatamente. Quando eu vou escrever no livro, eu posso inventar a doidice que eu quiser. É seu, né? É meu. É meu, e a literatura, até por até porque em geral não dá muito certo mercadologicamente, né? Assim, raros autores brasileiros vivem disso, né? Assim, então, você escreve um roteiro, você faz toda aquela fórmula, aquelas teorias, aquela coisa para dar certo. Com livro, com literatura, não. Você pode inventar a maluquice que você quiser. Esse livro, Queria Ver Você Feliz, que é a história de amor dos meus pais, né? O narrador é o amor. Sabe assim, se eu inventasse essa doidice para Globo, teria que passar por várias pessoas para aprovarem essa ideia. Entendi. Quando eu estou escrevendo um livro, eu tenho uma ideia e eu sigo com ela ou não de acordo com a minha intuição. Eita, gostei, vou por aí, ou não vou por aí. É muito mais livre, né? Por outro lado, eu não viveria de ser escritora. Eu sou uma escritora até razoavelmente bem sucedida. Tem um livro infantil chamado Mania de Explicação, que vende bem para escolas e tal, não sei o que lá. Mas eu não conseguiria As viver pessoas da UFRJ que eu conversei, elas gostaram do seu livro que você fez, eu Queria Ver Você Feliz. E aí quando eu falei que eu ia entrevistar você, eles falaram, ela é a autora que fez esse livro. E eu achei interessante porque você traz uma leveza em qualquer coisa que você escreve. É uma coisa, pode ser um tema muito complicado, um tema muito difícil, você traz essa leveza. Por que você faz isso? Eu busco isso talvez porque aquela história que eu conto no Queria Ver Você Feliz é real, né? O meu pai se suicidou quando eu tinha 18 anos, eu estava grávida da minha primeira filha do professor de matemática, né? Mãe da minha neta. E alguns anos depois a minha mãe morreu de overdose de medicamentos para dormir. E meu pai e minha mãe eram pessoas muito especiais, muito inteligentes, muito sensíveis, mas muito complicadas. E eu tive uma infância sempre tensa, sempre com medo que desse uma merda ali, sabe assim? Então eu acho assim que eu convivi com alguma... Aí depois eu tive uma doença que é uma doença celíaca, eu não posso comer glúten, hoje em dia está bem na moda isso, né? Mas na época demorou-se muito para encontrar o diagnóstico. E eu passei um ano achando que eu tinha um câncer. E foi muito pesado, eu tinha acabado de ter a minha filha mais nova, Isabel. Pelo fato da sua vida ter sido pesada, você traz essa leveza para compensar? Eu acho que eu trago, e eu acho que tem uma coisa que eu tenho com o humor, que é uma coisa da minha família. Minha mãe era muito engraçada, minhas tias eram muito engraçadas, e vai pelo humor. E lá em Recife, pernambucano é um povo que tem um humor muito saboroso, sabe assim, e lá eu também aprendi um pouco essa coisa sabe assim, a gostar dessa coisa do humor. Então, às vezes eu saio pelo humor, às vezes eu saio por uma coisa mais lírica, uma coisa mais romântica, enfim. Sim, o narrador ser um amor foi uma sacada que eu acho que você teve, pessoalmente falando, e que, assim, tornou o livro completamente leve. Exatamente. Porque se eu fosse contar a história de um casal que terminou tão tragicamente, meu pai morreu com 45, minha mãe morreu com 50 e pouco, assim,
Se eu fosse contar friamente, é uma história muito pesada. Mas só que ali por trás tinha um amor tão bonito dos dois então eu procuro sempre ver esse lado, assim, sempre que eu posso. Então você acha que é por isso que as suas obras acabam emocionando os adultos também? Porque você faz livro infantil também, bastante. E mesmo esses livros infantis fazem os adultos se emocionarem. Em geral, até porque também eu acho que é uma coisa que isso as pessoas que me conhecem muito, ela é muito claro, assim, eu tenho um humor muito infantil, uma coisa, eu gosto muito de brincar e uma visão, eu sempre busco uma visão infantil das coisas, sabe, assim, quando eu digo infantil com uma ingenuidade e com a astúcia de uma criança que ainda não aprendeu os modelos, tem que ser assim, 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 e ela pode criar, ela pode imaginar, ela pode... eu dou muito valor a isso, assim, a essa criança, né? O Luna Clara e o Apolo 11 se tratam sobre isso, são crianças, não é? E mesmo o tema da separação também é tratado como uma coisa no mundo fictício que é muito gostoso de acompanhar. E que é um tema pesado se você for parar para analisar. Eu acho legal essa sacada de você pegar temas pesados e se transformar em algo leve. É uma coisa que eu tento, porque a vida já é tão complicada às vezes, né? Às vezes eu tô com 57 anos, assim, tive momentos maravilhosos da minha vida e tive momentos muito difíceis. E a vida é assim, né? E nos momentos difíceis, se a gente não trouxer leveza, tudo fica muito difícil. Mudando um pouquinho de assunto, eu queria saber, quando você escreve, se você tem alguma mania. Por exemplo, eu só posso escrever se eu estiver vestindo tal roupa, tal pantufa, alguma coisa. Eu tenho uma péssima mania, que é fumar. Hoje em dia, eu praticamente não fumo na vida real. Na minha vida social, eu não fumo. Se eu for numa festa, eu não fumo. Se eu for ao cinema, saio do cinema, venho pra casa. Né? Mas na hora que eu estou escrevendo, eu ainda não consegui desassociar o cigarro de uma certa bengala. Sabe assim, acender um cigarro para pensar. Mas isso é tão antieducativo que eu estou falando. Entendi. Porque é uma coisa minha, né? Mas que, assim, pra você ter uma ideia, no ano passado eu estava escrevendo aquele seriado Mr. Brown. E eu tive uma pneumonia no começo do ano passado. E aí eu passei 2 meses sem fumar, depois da pneumonia. E aí disse, vou parar de fumar. E aí comecei escrevendo ali o seriado. Na hora que eu ia escrever, eu tinha dificuldade de não fumar. Você associou o cigarro eu juntei isso. E aí teve um episódio do Mr. Brown que tinha uma participação da Fernanda Montenegro. Aí, no dia que eu estava escrevendo esse episódio, eu comecei a escrever, eu comecei a não conseguir. E eu disse, vou voltar a fumar. É a Fernanda Montenegro. Eu preciso escrever. Eu preciso escrever. E aí voltei a fumar. Entendi. E aí eu tento, obviamente, até porque a idade está chegando, então eu tento fumar cada vez menos, eu tento, sabe, assim, negociar comigo mesmo, porque eu sei que é um péssimo hábito. Mas é porque, na verdade, a escrever requer muita concentração. E eu tenho uma vida, eu tenho 3 filhas, uma neta, sabe, assim, reuniões da Globo, não sei o quê, uma vida ocupada. Uma vida ocupada, uma casa, uma coisa. Durante muito tempo tive um casamento, que eu me dedicava muito àquele casamento. Então, assim, é meio que uma maneira que ali eu tenho um escritóriozinho ali, eu me fecho ali e aí eu deixo tudo lá fora, ou tento deixar, às vezes é impossível. E ali é o meu mundinho, assim. E o cigarro ainda faz parte desse mundinho. Tomara que ele deixe de fazer. Entendi. Mas você está caminhando aos poucos para tirar o cigarro. Estou caminhando aos poucos para tirar o cigarro. Mas eu acho que é muito isso, assim, para concentrar, para você poder entrar na ficção, na imaginação, no mundo da criação, sabe, assim? Porque acontece muito de eu estar, assim,
escrevendo, eu estou encantada com aquilo que eu estou escrevendo, aí toco o telefone, da Vivo, para saber... Aí distrai, desconstrói tudo. Desconstrói tudo. Aí eu acho que eu vou morrer. Aí eu não estou acreditando nisso. Na hora que eu tive uma ideia... Aquela epifania assim, aí toca. Aí toca. Então eu tenho, na verdade, essa mania que eu falei do cigarro, porque é uma coisa que me incomoda, mas assim, me cercar, então ali no meu escritório, depois eu te mostro ali, tem as coisas que eu gosto, sabe, assim, os bonecos que eu gostava quando eu era criança. Você se sente bem ali dentro? Eu me sinto bem ali dentro. É o meu lugarzinho, sabe? Se eu quero me esconder do mundo, eu vou pra ali. Como uma criança. Vai pro seu quarto, vai pra debaixo da cama, né? Você vai pro escritório. Eu vou pro meu escritóriozinho ali, que é onde eu me sinto bem. Que conselho você daria pra alguém que tá começando a escrever? Com certeza ler muito, ler coisa boa, né? De preferência acho que ler tudo, porque até um texto jornalístico, no texto jornalístico você entende como é que um texto funciona melhor, como é que ele é melhor compreendido, quando ele está mais bem escrito, quando ele está... Só que eu sei que nos tempos de hoje, eu sei por causa de mim, porque eu fui uma leitora voraz, e hoje em dia eu tenho dificuldade enorme de ler, porque tem muita coisa, tem seriado para ver, tem, né, tem muita distração, tem a internet, que você tem muita coisa para você fazer na internet. Então, até eu acaba que vira um trabalho, tipo, eu tenho que ler isso. Mas tem a série que eu quero ver. Não, mas depois que eu... Não, vou só ver isso aqui e aí depois eu pego. Isso acontece demais. E aí vai passando. Mas eu digo assim, existem alguns autores que tiveram importância na minha vida. Aí tem os clássicos, Machado de Assis, tem alguns, assim, clássicos que é de todo mundo, mas tem uns especiais meus, assim. Tem um autor que quase ninguém conhece, que se chama Paulo Mendes Campos, que ele foi um cronista da década de 60. Na década de 60 tinha muitos cronistas que escreviam para os jornais, Rubem Gaga, Antônio Maria, e todos eles eram, Fernando Sabino, todos eles eram geniais. Desses todos, o próprio Vinícius de Moraes, Otto Lara Rezende, enfim, eu tenho uma paixão pelo texto do Paulo Mendes Campos. Ele tem duas crônicas, uma chamada O Amor Acaba e uma chama Maria da Graça, que são ele conversando com uma menina que está fazendo 15 anos. Eu acho que aquilo fala tanto comigo, então eu não me canso de reler Paulo Mendes Campos, porque tem uma coisa do estilo, tem uma coisa do conteúdo do que ele fala. Que te atingiu profundamente. Que me atinge profundamente, né? Gabriel Garcia Marques, acho que Luna Clara e Apolo 11 é um livro que, de certa forma, é um realismo mágico brasileiro, porque esse estilo realismo mágico é uma coisa muito sul-americana. Tem Borges, tem Mário Vargas Llosa, Júlio Cortázar, que também é maravilhoso. Mas Gabriel Garcia Marques foi outro que eu aprendi muita coisa lendo Gabriel Garcia Marques. E eu me pergunto, hoje que eu estou sem ler como eu gostaria, eu me pergunto quem seria eu se eu não tivesse lido Gabriel Garcia Marques, Paulo Mendes Campos, Machado de Assis, Fernando Pessoa. Às vezes você se encontra na leitura, na escrita do outro. E acontece muito assim, se eu tenho que escrever uma coisa importante, antes de escrever aquilo, eu escuto uma música do Chico Buarque, que eu gosto especialmente da letra, eu leio uma crônica do Paulo Mendes Campos, ou eu leio um trechinho do Cândido Herêndira, do Gabriel Garcia Marques, que é um texto que me comove muito, assim, que é para me inspirar, para dizer, Adriana, o nível tá aqui, viu? Você não pode deixar isso baixar muito, não. Olha como pessoas escreveram lindamente. Porque o escrever, e na poesia isso é muito claro, mas na prosa também, se é só a gente vê assim, além do conteúdo, além do que é dito, que muitas vezes é muito importante, a gente aprende tanto com a visão de outras pessoas, com a experiência de outras pessoas. Mas tem também o estilo, tem também a forma, né? Que quando se trata de artes plásticas é muito claro, você vê esse quadro, tem a forma, uma escultura estética, mais feio, mais bonito.
Na literatura é mais escondido, porque existem diversas formas, né? Você Assim, escrevendo. mas assim, eu sei lá, existe gente que gosta de um tipo de literatura mais dura, sabe, assim. E tem gente que gosta de uma coisa mais rebuscada, uma coisa mais simples. Sim, exatamente. Então você aconselha escolher o seu estilo, achar o seu estilo. Eu acho ler e buscar, porque, por exemplo, Paulo Mendes Campos, eu aprendi na escola, eu lia, assim como eu lia na minha época, se lia muito esses cronistas que eu citei, e Paulo Mendes Campos estava ali no meio. E um dia, quando eu já tinha, sei lá, 17 anos, não sei, eu li essa crônica Amor Acaba, e eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu queria escrever feito esse homem. E aí eu comecei a buscar textos dele. Então, às vezes, a gente encontra num autor não tão óbvio. Né? Já o Gabriel Garcia Marques, Borges, Júlio Cortázar, todos esses são muito mais clássicos. Qualquer pessoa que vai estudar letras, não sei o que lá, esses autores são sempre citados. Mas, às vezes, não, você se encontra num autor muito bom, por algum motivo do estilo dele, que é diferente dos outros, sei lá por quê. E você quer imitar aquilo e você se cria em cima. E no caso de roteiro, é muito assistir filme, né? E prestar atenção em como é que as histórias se movem. Porque no livro você também vê como é que a história se movimenta. Galera na Netflix já tá feita já, depois desse Mas é verdade. Ontem eu fui ver o Moonlight, que ganhou o Oscar. E aí, o que você... Achei lindo o filme, muito bonito, muito impactante, eu achei. Muito forte, né? E a gente se emociona muito, assim. E eu fiquei o tempo todo vendo como é que ele constrói aquela história, o roteirista, né? Ele começa com aquele cara que ajuda o menino e que é do tráfico. E o menino... pesado, é um roteiro pesado. Mas você vai vendo como é que ele vai construindo aquela história toda. Vai se enrolando de uma forma agradável. Exatamente. E para a história ficar bem contada, porque um roteiro, quanto melhor você conta a história, também no estilo que for, mais romântico, terror, seja o que for, assim, mas você tem que contar a história, você tem que desenrolar aquilo, né? Então, na coisa do roteiro, eu acho que além de ler livro, tem essa coisa de ver filme, ver seriado. Hoje em dia os seriados têm roteiros incríveis, né? Bem criativo, né? Tem umas histórias. Porque eu acho que é como tudo, assim, quem quer dança, eu acho que tem que prestar atenção na dança e ver como é que o tal bailarino, né? Como é que ele se move as técnicas, as coisas, e aquele outro. E eu acho que tudo funciona um pouco assim, né? A gente vendo que já foi feito. No meu caso, legal. que é a atuação, eu tento prestar o máximo de atenção possível na expressão dos atores e dos personagens. Eu foco muito nisso. E às vezes eu até não me ligo muito no que está acontecendo na história. E só depois que eu penso, não, era isso que estava acontecendo. Gente, eu imagino, porque ontem, vendo no Moonlight, a cena final, já quando ele se encontra com o cara, os dois mais velhos. Aquele olhar, nossa, meu Deus, eu fico arrepiada. Só de pensar na interpretação deles, assim, que diz tudo sem palavras, às vezes. Sim, não precisou em nenhum momento de palavras. Não. Eles não chegam a verbalizar muita coisa, eles, assim, é tudo meio dito. Mas a emoção, tá lá, o olhar, tá tudo ali, né?